Olha, quando se fala em contratação pelo governo, a primeira coisa que a gente pensa no preço, né? Ganha quem for mais barato. Mas será que é simples assim? A gente vai ver que não. Vamos mergulhar numa das fases mais críticas mesmo de qualquer licitação, a tal da habilitação. É aqui que o jogo começa para valer. Então vamos lá, direto ao ponto com aquela pergunta de $1 milhão. Numa licitação, a empresa que joga o preço lá embaixo sempre ganha? A intuição até diz que sim, afinal a ideia é economizar o dinheiro público, nosso dinheiro. Só que a realidade, como sempre, é bem mais complexa que isso. E a resposta é um gigantesco e sonoro não. Pois é, antes mesmo da gente começar a falar de preço, de grana, tem um filtro, uma barreira de entrada fundamental. A empresa precisa, antes de mais nada, chegar para a administração pública e dizer: olha, eu dou conta do recado. Eu tenho time, estrutura, experiência, e mais do que dizer, ela tem que provar. E esse processo de prova, de mostrar capacidade, é exatamente o que a gente chama de habilitação. Tá, mas afinal, o que é essa tal de habilitação? Pensa assim, ó, é como se fosse um check-up completo da empresa. A administração pública vai fazer uma varredura, vai olhar saúde jurídica, fiscal, financeira e o ponto principal que a gente vai ver aqui, a capacidade técnica. Tudo isso para ter certeza de que a empresa não vai, sabe, pegar o contrato e sumir no meio do caminho, deixar todo mundo na mão. É uma garantia, uma segurança de que o serviço vai ser entregue como tem que ser. Então, beleza. A habilitação é esse grande portão de entrada, né? E para conseguir a chave e passar por ele, a empresa precisa apresentar uma série de documentos que comprovam que ela está apta. E aqui, nesta nossa conversa, a gente vai focar em 2 pontos que são super importantes: a capacidade técnica e a responsabilidade social e trabalhista. Bora começar então com o primeiro grande teste, a prova da capacidade técnica. Onde está escrito isso? Lá no artigo 67 da nova Lei de Licitações, a 14.133. É nesse momento que a administração vai checar se a empresa realmente, manja do assunto, se ela sabe fazer aquilo que está prometendo entregar. Pode ser desde uma obra gigantesca até um serviço super especializado. E aqui tem um ponto bem interessante. Essa capacidade técnica é tipo uma moeda com 2 faces, sabe? De um lado, a gente tem a qualificação técnico-operacional. Essa olha para a empresa, para a estrutura dela. Do outro lado, a gente tem a qualificação técnico-profissional, que o foca na pessoa, no especialista, no cérebro por trás da operação. Vamos entender direitinho a diferença entre as duas. Começando pela técnico-operacional. Isso aqui é o currículo da empresa, o histórico dela. O que a administração quer saber é: essa empresa tem gente, tem equipamento, tem lugar para trabalhar? E, talvez o mais importante de tudo, ela já fez um serviço parecido com este antes? É aí que entram os famosos atestados, que são na prática cartas de recomendação. Outros clientes, públicos ou privados, dizendo: sim, essa empresa trabalhou para mim e entregou o serviço direitinho. E claro, tem que ter o registro no conselho profissional competente, tudo certinho. Agora, vamos para o outro lado da moeda, a qualificação técnico-profissional. Aqui o foco muda, sai da empresa e vai para a pessoa-chave, para o especialista. Pensa comigo, não adianta nada a empresa ser gigante, ter um histórico incrível, se o engenheiro, o arquiteto, o profissional que vai botar a mão na massa e assinar como responsável, não tiver a experiência necessária, né? Por isso, a lei exige que se apresente um profissional que seja do quadro permanente da empresa e que tenha no seu próprio currículo um atestado por um serviço parecido. É a garantia de que vai ter um verdadeiro especialista no comando da operação. E aqui, olha só que importante. A nova lei trouxe uma dose cavalar de bom senso. Para evitar aqueles editais com exigências absurdas que acabam afastando um monte de empresa boa, a lei agora diz o seguinte: os atestados só podem ser exigidos para as partes mais importantes e complexas do contrato. E a experiência que a empresa tem que comprovar pode ser de no máximo 50% do que vai ser feito. Ou seja, acabou aquela história da administração pedir para uma empresa provar que já construiu um prédio de 20 andares para poder construir outro igual. Agora, basta provar que ela domina as partes mais críticas daquela construção. Ok. Passamos pela parte técnica. Mas acabou? Não. Agora vem o segundo grande teste. Porque não basta a empresa ser boa no que faz. Ela tem que ser correta. Precisa provar que é uma boa cidadã, por assim dizer. A habilitação aqui vai olhar para a integridade da empresa, checando se ela cumpre as leis trabalhistas e as obrigações sociais. E olha, está longe de ser só papelada. É sobre a responsabilidade da empresa com a sociedade.
E isso também está na lei, lá no artigo 68. Ele é bem claro. A empresa tem que mostrar que está em dia com o básico do básico, com suas obrigações com os funcionários e com a sociedade. É, no fundo, uma forma de garantir que o dinheiro público não vá parar na mão de uma empresa que, por exemplo, não paga seus impostos, explora os trabalhadores ou tem um monte de dívidas por aí. E como é que se prova isso? Com papel, com documento. Basicamente, a empresa tem que apresentar certidões. Precisa mostrar que está tudo certo com a Seguridade Social, que o FGTS dos funcionários está sendo depositado direitinho. Precisa daquela famosa CNDT, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, que é o nada consta da Justiça do Trabalho. E um ponto fundamental, precisa declarar de pé junto que respeita a Constituição e não usa de jeito nenhum trabalho infantil ou de adolescente em condições proibidas. Ufa, bastante coisa, né? A gente já entendeu o que a lei exige, mas e na prática? Como passar por tudo isso sem cair numa cilada? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Separamos aqui um guia rápido, umas dicas de ouro, tanto para quem está lá na administração, analisando os papéis, quanto para quem está do outro lado, montando a proposta. Do lado da administração, o roteiro é mais ou menos esse. Primeiro, a equipe recebe aquela montanha de documentos e faz a primeira análise. Depois, um pente fino nos atestados, para ver se o que a empresa já fez tem a ver com o que o edital está pedindo. Se pintar alguma dúvida, se algo parecer estranho, eles podem fazer o que a gente chama de diligência. O que é isso? É ligar, é visitar, é investigar, para ter certeza que a informação é verdadeira. E no final, vem o veredito. Habilitado ou inabilitado. Segue no jogo ou tá fora. E para fechar essa parte prática, tá aqui um resumo que vale ouro. Para quem é da administração, a palavra-chave é bom senso. Peça só o que a lei permite, sem inventar moda. Analise com razoabilidade e, principalmente, justifique por que habilitou ou não uma empresa. Transparência é tudo. Agora, para quem é licitante, a dica é organização. Deixe a pasta de documentos sempre pronta, com antecedência. Confira a validade das certidões, porque elas vencem, e, pelo amor de Deus, leia o edital do começo ao fim. O detalhe que desclassifica uma empresa muitas vezes está ali, escondido numa linha. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Toda essa checagem, essa papelada, esses critérios todos, será que isso é só burocracia, uma trava que deixa tudo mais lento e mais caro? Ou será que é, na verdade, a principal ferramenta que a gente tem para proteger o interesse público, para garantir que só a empresa séria, que dá conta do recado, vai usar o nosso dinheiro? No fim das contas, a resposta para essa pergunta diz tudo sobre o que a gente espera de uma contratação pública. Fica aí a reflexão.